Olá, tudo bem? Espero que sim. Não sei qual é a hora do dia que você está me ouvindo, não sei se é pela manhã, pela tarde, pela noite, não sei se é de madrugada, né? Tem alguns de nós que temos dificuldades de pegar no sono, ou alguns de nós que estamos passando por problemas. Às vezes nos encontramos nessa situação difícil de enfrentar uma madrugada, né? Mas eu quero gastar um pouquinho de tempo com você hoje, um pouquinho mais do que o normal. Porque eu quero falar de uma coisa que é importantíssimo, porém é de uma sensibilidade muito grande. Eu quero conversar com você sobre pessoas. Pessoas. Todos os problemas emocionais que nós temos, todos, têm a ver com pessoas. Na grande maioria das vezes, as pessoas são os elementos causadores. Por exemplo, no abuso, é uma pessoa que causa. Violências são pessoas que causam. Desrespeito são pessoas que causam. Em alguns casos, que nos trazem algumas questões emocionais ou criam em nós algumas demandas emocionais, são por acaso, ou por exemplo, acidentes ou perdas, mas os acidentes são com pessoas e as perdas são de pessoas. Então, todo problema que a gente tem a ver com pessoas. E a situação se agrava quando as pessoas mais importantes que nós temos na vida são pessoas que nós não escolhemos. Já pensou nisso? Você não escolheu a família que iria nascer. Você não escolheu os componentes ou os elementos da família. Pai, mãe, irmãos, tio, avô, avó. Você não escolheu. E quantos dos que estão nos ouvindo criaram seus traumas dentro desta família? Você não escolheu, por exemplo, professores, líderes, pessoas que te formavam, que te ensinavam. Você não escolheu pessoas que trabalhavam na sua casa, por exemplo. Quantas histórias de violências e abusos temos resultantes disso? Você não escolheu os líderes religiosos que você encontrou. Você não escolheu, você pensa que escolheu, mas não escolheu. E óbvio que chega uma situação tão difícil que a gente é capaz de dizer: você nem escolheu seu cônjuge, pelo menos um grande número de pessoas, porque na realidade ele pelo que viveu na sua história, o cônjuge foi um produto natural daquela vivência. Por exemplo, quem é de família onde há alcoólatras, geralmente vão se envolver com pessoas alcoólatras. A gente fica pensando que isso foi uma opção, mas talvez nem tenha sido, né? Porque era o que sabia. Foi isso. Pessoas. O grande problema é que de 0 a 10 anos, de fato e de verdade, nós não temos opção nenhuma de escolha. E é claro que é neste período em que a grande maioria dos traumas e das experiências que se transformam em fatos que deteriorizam ou deteriorariam a vida lá na frente, vem desse período. Do período que você é totalmente impossibilitado de fazer suas escolhas. E depois dos 10, na adolescência, pensamos que, daí a partir daí nós começamos a fazer de novo. Sim, já tem uma capacidade maior de compreender alguns sentimentos, porque está começando a desenvolver sentimentos nessa idade, né, de 11 aos 20 anos, começando a desenvolver sentimentos, e nesse período
A pessoa pensa que está escolhendo, mas ela vai procurar grupos de identidade. Então, meio que ela está sendo levada pelo que ela já tem dentro dela. E aí, vai chegar na adultidade, vai procurar um casamento, e como falamos antes, esse casamento será também, a escolha das pessoas será também resultado do que viveu, do período que você não tinha possibilidade e nem capacidade de fazer escolhas. Mas se você está me ouvindo agora, você possivelmente já é um adulto, já está acima dos 21 e tem já o seu desenvolvimento cognitivo se apresentando e se desenvolvendo. Até porque isso vai crescendo com o tempo também, por isso que eu estou falando assim. E alguém já disse que o primeiro abuso a gente tem sem querer. Do segundo em diante é porque você consentiu. Isso, claro, não tem valia nenhum para o período de 0 a 10 anos, zero, porque a pessoa não tem capacidade nenhuma, então sejam 30, 40, 50 abusos, 2, 3, 4, 5, 6 anos de abuso, não importa, não, nunca é porque a pessoa quis, porque o abusado quis. Isso também se aplica na adolescência, porque a adolescência a pessoa não tem capacidade de escolha, a área do cérebro dela que está em desenvolvimento mais ativo, mais presente, não é a área cognitiva, então ela realmente não tem uma percepção muito grande de certo ou errado, de bom ou ruim, disso vai dar o quê, isso vai dar aquilo. Ela não tem, mas sim, a partir dos 21 anos, sim, eu creio que isso se aplica. Sabe por quê? Porque existem pessoas que você não devia andar. Sejam quem forem essas pessoas. Vejam que eu não estou falando que você tem que odiar. Vejam que eu não estou falando que você tem de se respeitar. Veja que eu não estou falando que você de alguma forma tem que agredir, tem que dar troco ou coisa dessa natureza. Não. Eu estou falando de pessoas que você pode e deve evitar a presença, no mínimo. Eu vou citar algumas características de pessoas que, se você quiser ter um pouco de paz na sua alma, um pouco de equilíbrio na sua vida, nas suas emoções, você deve evitar. Eu sei, como eu disse no começo da nossa conversa, que isso não é um assunto fácil. Porque às vezes nós vamos descobrir que são pessoas que estão tão próximas de nós e que nós achamos que, por exemplo, não temos o direito ou a possibilidade sequer de dizer assim, vamos criar um espaço maior entre nós? Lembro-me de uma cliente, adolescente, que ela dizia que a coisa mais difícil, a maior violência que ela encontrava na vida era ter que amar o pai. Porque, segundo essa cliente, toda forma de violência física, toda forma de abuso emocional, mental, ele praticou nela. Mas ela cresceu dentro, óbvio, dessa nossa cultura, né, religiosa que temos, e tem que amar o pai e a mãe. E quando ela me falou isso, eu disse, e por que você tem que amar? Ela disse, porque a gente tem que amar pai e mãe. Aí eu perguntei, mesmo que esse pai fez isso tudo que você descreveu, ela passa noites e noites, hoje já é, né, um adolescente um pouco mais de idade,
sem conseguir dormir quando algum gatilho durante o dia dispara a memória de tudo que aconteceu com ela e ela tem um medo, um pânico, um terror da figura do pai. Então, foi todo um abuso que ela sofreu e ainda agora sofreu um abuso porque ela tinha a obrigação de amar. E claro que eu conversei com ela e disse, você não deve desrespeitar, mas você precisa guardar a distância dessa pessoa. Não desrespeite, é seu pai. Sim, não desrespeite. Também não podemos desrespeitar ninguém, né? Claro. Mas não se sinta mais uma vez abusado por ter que falar ou dizer que ama a pessoa que mais te machucou nesse mundo. Talvez quando terminar essa conversa nossa, eu espero que não, claro que eu espero que não, mas talvez você esteja com um pouco de raiva de mim. E se estiver, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você terminar essa conversa comigo, dizendo, esse cara é louco, ou se você disser, meu Deus, o que é isso? Nunca mais vou ver isso de novo, é porque eu estava certo. Eu vou fazer uma lista aqui de pessoas que você pode e deve, com a força que você tiver, evitar. Pode parecer que alguns se somam, pode parecer que um se pareça com o outro, mas preste atenção, por favor. O primeiro grupo de pessoas que você pode e deve evitar é aquela pessoa que, por mais que você seja bondoso ou bondosa, cuidadoso ou cuidadosa, amoroso ou amorosa, ela nunca diz que foi o suficiente. Ela nunca diz que tá bom. São aquelas pessoas que você toma cuidado, às vezes financeiro, às vezes tirando do seu, e você nunca ouve um obrigado. Você nunca ouve alguém dizer, eu sei a dificuldade que você está passando e sei a força que você faz. Essas pessoas que você nunca é suficiente, nunca o que você faz é suficiente, por mais que você faça. Essa pessoa, é bom ter um espaço entre você e ela. Porque esse tipo de pessoa te consome total. Essa pessoa vai consumir suas forças, suas energias, seu dinheiro, sua saúde e sua vida. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes? E geralmente a pessoa que está nesse tipo de relacionamento com uma pessoa dessa natureza, ela se sente completamente aprisionada. Eu ouço com frequência a pessoa dizer assim, eu não consigo fazer diferente. Eu não consigo, eu sei que está errado eu fazer desse jeito, mas eu não consigo. O primeiro passo, então, é você começar a ter uma atitude. Passinhos, como diz aqui nos Estados Unidos, baby steps. Passinhos pequenos, como uma criança que começa a andar. Vai às vezes não, vai às vezes conseguir, vai às vezes não conseguir, mas comece a se afastar. Crie um pouco de distância desse tipo de pessoa. Senão, você passa por essa terra e não viveu sua vida. Você viveu a vida desse outro. Seja quem for esse outro. E seja quem for esse outro. Seja quem for.
não tem direito de roubar você. Nenhuma área da sua vida. Segundo tipo de pessoa que eu acho que você puder evitar, puder se afastar, puder tirar do seu hall de amigos, o hall de pessoas com quem você convive. E, de novo, para mim aqui não entra... O fato de ser da família não lhe garante estar fora desta lista. Aliás, às vezes até coloca mais dentro dessa lista. Mas o segundo grupo de pessoas é aquela pessoa que bota sempre você para baixo. Sempre você para baixo. Andar com essa pessoa é garantir que nunca se realizará profundamente. E dependendo do nível do relacionamento, essa pessoa que sempre te coloca para baixo, ela não permite de forma alguma que você cresça, seja em que área for da sua vida. São pessoas que têm a sua autoestima lá embaixo e não aceita que você, que seja primo, irmão, tio, avô, avó, gato, cachorro, papagaio, periquito, amigo, amiga, namorado, namorada, ex, sei lá o quê, mas não aceita que você pode estar melhorando, pode estar subindo, pode estar crescendo. Então ela sempre vai diminuir tuas conquistas e tuas vitórias e teus passos, sempre, sempre. Esse tipo de pessoa, não devemos desrespeitá-las. Não, claro que não. Mas se houver uma distância entre você e elas, vai te ajudar muito. Mas ela é minha melhor amiga. Você não pode ter como melhor amiga uma pessoa que sempre te bota para baixo. Ah, mas ela é minha irmã, você não... Ela vai ser sua irmã porque é uma questão que nasceu filha da mesma mãe, mas você não pode andar com ela porque ela te bota para baixo. São pessoas, esse tipo de pessoas que botam os outros sempre para baixo, são pessoas incapazes de crescer, incapazes de subir, incapazes de aumentar-se e precisam pôr os outros abaixo para que eles pisem em cima e subam. A terceira pessoa, o terceiro grupo de pessoas que você pode e deve e busque afastar-se, são aquelas pessoas que têm lutas que nunca acabam. Tem lutas que nunca acabam. Talvez assustou você um pouquinho dizer isso, mas como é que a gente tem que ajudar essa pessoa? Não é você que vai ajudar. Se ela tem lutas que nunca acabam, que ela procure profissionais capazes, competentes, da área das lutas, mas não é você que deve ajudar. Ah, meu esposo, você não é terapeuta, você é esposa. Ah, meu filho, você não é terapeuta, ele é seu filho. Leve para um terapeuta. Meu pai, leve para um terapeuta. Minha mãe, leve para um terapeuta, leve para alguém, leve para um profissional capacitado, leve. Mas não tente fazer o papel que não é seu. Você tem suas próprias lutas. E se você está com aquela pessoa que as lutas dela não acabam nunca, você nunca encara as suas lutas. E um dia, quando essa pessoa se for, se ela se for, porque normalmente quem vai primeiro é aquele que está sendo solicitado o tempo todo, você descobre que sua vida mesmo não viveu. É interessante isso. Pessoas que colocam você para baixo. Ah, mas eu não posso viver sem essa pessoa. Ou talvez você não consiga viver sem ser colocado para baixo. Aí talvez seja a hora de você procurar uma ajuda profissional.
Quarto grupo de pessoas que você deve se afastar são aquelas pessoas que estão sempre cobrando de você que você as valorize, mas nunca veem o seu valor. Elas estão sempre pedindo que você as valorize. Sempre cobrando um elogio, sempre cobrando uma aprovação, sempre cobrando isso, sempre cobrando aquilo, e você tem que dar, e você tem que dar, e você tem que dar, e você tem que dizer que ela é a melhor pessoa do mundo, que ela é a melhor amiga do mundo, que ela é isso, que ela é aquilo, que é aquele outro, mas não vê o teu valor, nunca, nunca. Afaste-se, afaste-se. Você tem uma vida para viver. O Criador, se você acredita, se não acredita, em quem você acredita, te deu ou te colocou nesse mundo, ou você veio a esse mundo, se você acredita só no espermatozoide e no óvulo, você veio a esse mundo para viver a sua vida, não para viver a vida de ninguém. A quinta pessoa que você deve evitar, se proteger dessa pessoa, são pessoas que nunca iniciam uma conversa com você. Nunca. Todas as vezes que você quer, é você que tem que tomar a iniciativa, e quando você entra em contato com ela, seja de que forma for, ela vai dizer: poxa, você nunca me ligou. Uai, porque você não me ligou. Eu precisava tanto conversar com você. E por que você não me ligou? Essa pessoa não vai dar uma explicação, ela vai só ficar dizendo isso, eu precisava, mas ela nunca inicia a conversa. Ela nunca inicia a conversa. Ela põe um peso, uma responsabilidade, uma situação opressora sobre você. E quantos passam o dia inteiro no telefone correndo atrás dessas pessoas? Porque acham que não conseguem viver sem essas pessoas. Sexto tipo de pessoa. A pessoa que, quando você está com ela, terminou aquele tempo que vocês estão juntos, você está exausto ou exausta. Essas são ladrões de energia. Simplesmente assim. Eu me lembro que algumas vezes no consultório, isso ainda quando éramos um pouco inexperientes nessa área, tinham consultas que terminava, eu estava sem energia às vezes para levantar e beber uma água. Tem pessoas assim, você sabe que tem. São aquela pessoa que você não tem coragem de assumir que você tem que se afastar um pouco dela, tem que dar um espaço entre você e essa pessoa, e você fica criando desculpas, explicações e atormentando sua mente. Com qual desculpa eu vou dar agora, porque eu não quero ficar com essa pessoa, porque essa pessoa me suga. Diga: não vou, não posso, não quero. Há um texto bíblico que eu acho muito interessante, que diz que o conhecimento da verdade liberta. E na hora que você conhecer que essa pessoa, ela é um sugador de energia, você tem que tomar o conhecimento dessa verdade e se libertar. O sétimo tipo de pessoa que você deveria se afastar, ter um espaço maior entre você e ela, são pessoas que te assombram. São pessoas que você tem medo. São pessoas que você está sempre extremamente atento para conversar com ela ou para estar com ela, porque de alguma forma ela cria dentro de você esse sentimento de, sei lá,
de perseguição, eu não sei, mas que de alguma forma te deixa assustado ou te assombra. A palavra que eu quero usar é essa mesmo, pessoas que te assombram. Não importa quem seja essa pessoa, não importa quem seja essa pessoa. Crie um espaço. Crie um espaço. Respeite-se. Respeite suas emoções, respeite seu coração e respeite sua mente. O 8º tipo de pessoa que você deve ter uma distância, um distanciamento para ter um equilíbrio maior na sua vida, é alguém que sempre tratou você e trata como uma opção. Como não alguém que tem de valor? E essa pessoa ainda diz isso, a pessoa diz assim, você sabe, e eu precisava resolver uma situação, eu procurei fulano, porque não achei ninguém, aí eu pensei que tem você. Quer dizer, você é a opção última. É a opção última. Ela te desrespeita, avisou que te desrespeitou e você está ali completamente aberto, aberta a essa pessoa que te trata sempre como uma opção, nunca te dá prioridade. Eu não sei qual desculpa ou explicação você pode dar para estar convivendo com essa pessoa tão próxima, mas essa desculpa ou essa explicação não muda o fato de que você é só uma opção. Então, o que vai mudar o fato de você deixar de ser só uma opção é você deixar de ter um relacionamento tão próximo dessa pessoa. O 9º grupo de pessoas que você tem que criar distanciamento, como eu falei, não é para brigar, não é para desrespeitar, não é para matar, não é para fazer nada disso, nada. Criar distância. Não precisa nem necessariamente, nunca mais falo com você, suma da minha vida. Não, cria distância. Cria distância. Torne-se um pouco inacessível para estas pessoas. São pessoas que só usam você para benefício próprio. Nunca você é beneficiado nesta relação. Só a outra pessoa. E óbvio que tem todas as desculpas, explicações e justificativas e trará, tudo. Mas o fato é que só o outro se beneficia. Você não. Você não. Vou repetir. Você não. E aí ainda tem alguns, ainda vem com aquelas explicações que não, é porque a gente tem que dar, a gente tem que não sei o que fazer, tem que amar tanto e dar. Não. Nada, nenhum tipo de ser vivo nesta terra se estabelece em que só um lado dá, nem você. E por último, o 10º grupo são aquelas pessoas que culpam você porque você reagiu a um desrespeito dela. Que na realidade, se você começar a fazer o movimento de libertar-se dessas pessoas, você vai ver algumas delas fazendo isso também. Você está muito estranho agora, por que você está fazendo isso? Olha, eu te peço sempre, porque eu sei que o seu coração é enorme, claro. Eu sei que o seu coração é bom, eu sei que você não tem problema, e Deus te deu tanto e não me deu nada. E quando bota Deus na história, fica atento, porque geralmente é um uso manipulativo dessa imagem sagrada. Essas pessoas que reagem a você por você reagir a um desrespeito. Minha querida, como eu disse no começo da nossa conversa, era alguma coisa dolorosa, era alguma coisa pesada que a gente ia conversar, mas é extremamente libertadora. E eu estou com você para te ajudar. Um abraço, querida.